Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Estávamos com saudades dos nossos encontros semanais. É com alegria no coração que anunciamos o retorno das entrevistas da nossa Jornada da Gratidão. Depois de tantas histórias que nos emocionaram e fortaleceram no ano de 2025, retomamos esse espaço de escuta, memória e reconhecimento de tudo que o CEA constrói através do amor e do serviço. Que essa nova etapa nos encontre com o coração aberto para sentir, aprender e agradecer. E, para marcar esse recomeço, nossa primeira entrevista será com a Aparecida Marcelino, uma mãe assistida pelo CEA, que traz em sua trajetória a força, a fé e a esperança que movem essa casa. Será um momento especial para ouvir sua experiência, seus aprendizados e a forma como o acolhimento transforma vidas. Aparecida, seja muito bem-vinda, uma honra ter você aqui com a gente, viu? Tá bom, eu que me sinto honrada de estar aqui falando sobre o CEA, que essa casa tão importante não só para mim, mas para minha família também, para os meus filhos. Eu me sinto assim preocupada e nervosa, porque são tantas coisas que eu já vivi e aprendi aqui. Se acalma, eu tenho certeza que eu vou chorar muito aqui com você, já estou sentindo isso no ar já. Mas vamos lá, vamos começar então lá do começo, né? Conta pra gente em que ano que você chegou aqui no CEA, como é que você chegou, como é que foi esse momento para você? Eu tenho uma história de amor assim com a Dona Arisa. Eu vim aqui através de uma amiga que me apresentou, aí eu participei de um projeto preparando a terra e depois não apareci aqui mais. E o tempo passou, um dia, véspera de Natal, aí eu recebi um telefonema da Dona Arisa. Aí ela falou quem ela era, aí eu não lembrava mais. Foi num momento assim muito difícil, eu estava totalmente desacreditada naquele momento, aí eu não lembrava nem como chegar aqui naquele momento. Aí eu vim, aí ela disse assim, você mora, eu lembro com essas palavras, você mora perto de quem? Eu lembrei de uma amiga que morava perto, que era Viviane. Aí ela disse, desligou o telefone, fica aí, não sai daí. Aí ela ligou para a Viviane me buscou e me trouxe aqui, em véspera de Natal. Aí eu entrei por aquele portão, a Dona Arisa estava em pé ali, me deu um abraço e falou bem assim, você é muito importante, tenha certeza disso. E logo eu conheci a Maísa, que me deu um abraço assim, eu te chamei aqui para te dar um presente, te dar uma cesta de Natal. E naquele dia, Juliana, eu não tinha esperança no Natal, eu nunca acreditei no Natal. Eu nunca acreditei assim que tivesse alguém que se importasse comigo e com a minha família, com meus 3 filhos na época. Aí ela disse assim, Aparecida, eu vou convidar você para ser assistida aqui do CEA. Se você quiser vir, venha em janeiro. E eu vim. Aí eu vim aqui. Quando eu entrei pelas portas, algo mudou na minha vida. Eu não soube muito explicar o que mudou. E não entendi muito na época o que mudou. E eu vinha. Engraçado que eu vinha e escutava as palestras, mas a palestra não ficava para mim. Eu digo, algo está errado. Por que eu escuto a palestra e não absorvo? Aí eu passei a sentar sozinha. Eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero uma mudança. Olha, e eu fui ali me melhorando como pessoa. Olha, eu acho que mudou a vida dos meus filhos. São ovelhinhas bem difíceis, que teve momentos que eu falei, Maísa, eu não vou mais trazê-los aqui. Principalmente o Bruno, porque eu era chamada assim, atenção toda hora por ele. Ele era muito rebelde. Aí com vergonha, eu cheguei perto dela e falei, Maísa, eu queria falar com você, eu não quero mais trazer o Bruno. Ela parecia, você não pode desistir do seu filho, traga. E eu trazia. Eu confesso que eu subi as escadas com muito medo e nervoso dele aprontar. Mas aquilo foi, sabe? Você foi se fortalecendo, foi me fortalecendo como pessoa. Eu agradeço a essa casa por tudo que ela fez, não material na minha vida. Mas material são coisas, como a própria Maísa nos fala, nos ensina quando ela fala. Mas os valores como pessoa. Então, mas voltando lá, você lembra mais ou menos o ano que você... Eu não lembro do ano, mas eu sei que já vai fazer uns 20 anos, sabe por quê? Porque
O Pedro, eu costumo dizer que Pedro é cria daqui. Pedro nasceu, veio para cá na barriga e ele já tem 14 anos. Eu acho que tem uns quase 20 anos, 18 anos, mas eu sei que todo dezembro faz. Eu ia procurar a data, mas a Maria estava falando comigo ontem, mas tem uns 18 anos que você está lá. Então 18 anos tem bastante tempo, né? E aí você veio aqui num período pro Preparando a Terra, se afastou e voltou, né? Voltei. E aí voltou num momento muito significativo, né? Foi recebendo uma cesta de Natal. Um presente assim que naquele dia eu não sabia nem o que era ceia de Natal. Para falar para você, eu nunca comemorei um aniversário dos meus filhos, eu não sabia, nem os meus. Eu fazia questão de esquecer. Eu nunca lembrei assim, a gente nunca deu importância. Você sabe o que é viver por viver? E hoje é diferente, hoje eu aprendi esses valores que Dona Arisa falou uma vez assim para mim. Você sabe que eu comemoro o aniversário dos meus filhos? Aí eu peguei e prestei atenção. Sabe como é que eu comemoro, Aparecida? Não precisa ser uma festa, faz um bolo e não tiver refrigerante, faz um refresco, mas não deixe de comemorar o aniversário dos seus filhos. Gente, isso foi assim, sabe, crescendo na minha casa. Hoje em dia a gente comemora. Fez aniversário, a gente comemora, faz um bolinho entre nós e a gente sabe, hoje eles sentem falta. E eu nunca mais esqueci minha data de aniversário, né? Porque quando eu vinha lembrar, já passou do dia 11 de janeiro. E assim, aprender a viver com pessoas. Eu não sabia. Nossa, quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado. São pílulas, né? Que me parece assim, acho que essa questão do aniversário, que a Dona Arisa falou com você, eu acho que é algo que você vai escutando e vai celebrando a vida, né? Que antes você não tinha esse movimento, né? De celebrar a vida. Qual a impressão que você teve do CEA assim que você entrou? Pode ser logo lá no começo ou quando você entrou para ficar, quando você foi chamada para ser assistida. Qual a sensação que você traz do CEA nesse momento? Eu fui acolhida. Acolhimento, né? Eu fui acolhida. Eu me senti importante. Que lindo. Quantas pessoas passaram na minha vida aqui que eu não esperava. Às vezes eu precisava só de uma palavra, de um abraço. E eu não encontrava alguém que me ouvisse. Aquele dia que eu estava, sabe, precisando conversar, eu não tinha e nem podia falar e nem queria falar, sabe? Eu acho que eu ficava de cara feia. Eu ficava assim de cara feia. Eu acho que criava assim uma bolha onde eu achava que todo mundo tinha culpa. Eu estava passando pelo aquele problema. Eu cheguei aqui assim, mas quando eu comecei a ser acolhida, ouvida, eu digo, nossa, algo mudou dentro de mim. E quando eu entro aqui, todo sábado que eu venho aqui, aí eu, às vezes, na semana toda eu estou muito carregada. Mas quando eu entro, que eu passo por aquele portão, parece que alguma coisa muda, eu esqueço tudo. Tudo. Eu entro, eu converso com os amigos. Quando eu entro para ouvir a palestra, não sei se você já prestou atenção, um monte de amigos, mas eu sento sozinha. Porque eu quero ouvir, eu quero, sabe, absorver aquilo que é bom para a minha vida. E eu digo sempre às pessoas que convivem, as minhas amigas mais próximas, que eu tenho intimidade, quando você for, você vai com o coração. Você vai para escutar, para aprender, para absorver. Porque enquanto você, se você não prestar atenção, parar para dar uma palavra, você perde o que era bom para você. Então, eu escuto tudo, eu absorvo tudo. Aprendi também, e eu estou falando, aprendi a lidar com meus filhos, que antes, né, era muito difícil. Quando tive várias conversas com a Maísa e a Maísa Aparecida, escute seus filhos. Eu não escutava não, eu sou a mãe. Eu sou a mãe e acabou. Quem manda sou eu, quem faz sou eu. E eu passei a escutar. Hoje em dia eu não encosto a mão em nenhum deles, hein? Não. Meu Deus, converso todo dia, até eu chegar em algum lugar e acabo chegando. E esses últimos 2 anos agora,
que eu considero assim como os melhores. Todos foram bons, mas esses últimos 2 anos foram os melhores para mim. Quando a Maísa chegou na frente que falou que não ia ter as oficinas, eu fui a primeira que falei, não vai ter graça. E eu falei, conversar, falar da minha uma coisa dessa. Pois é, falar da minha vida para todo mundo ver. Deixa eu só, então, situar, né? Porque para todo mundo escutando a gente, tô deixando a Aparecida falar porque ela tem muita coisa para falar. Mas só para a gente situar um pouco, né? A gente está falando do trabalho no DAPS, que é o trabalho social que acontece sábado de manhã aqui no CEA. E nesse trabalho, nesse horário, né, de 8 até 8 às 11, né, mais ou menos, a gente tem o trabalho com as mães, que tem a palestra e tem uma atividade que a Aparecida vai explicar um pouco mais. Antes era oficina, agora é uma atividade diferente. Temos também nesse período a evangelização e a mocidade dos filhos dessas mães que são assistidos pelo SEI. Nesse horário da manhã, depois que as crianças e os jovens, né, eles vão para os seus espaços, as mães participam de uma palestra, que é o estudo, né, na verdade. Essa palestra é o estudo. E é o que a Aparecida está falando, ela vem para sentar e prestar atenção nesse estudo para levar para casa, né? Para levar para a vida, né, Aparecida? Para a minha vida. E aí você está falando agora dessa mudança, né? Tivemos uma mudança há uns 2 anos, né? Que a gente, em vez de oficinas, a gente tem o quê? Conversa, roda de conversa, onde todo mundo fala sobre si. E posso dizer para você que foi maravilhoso. Eu achei que eu falar sobre mim frente às pessoas não vai dar certo. Aí primeiro sábado não falei nada, segundo. Aí depois me soltei, eu acho que foi a mais que falou fui eu. A mais que falou fui eu. A evangelização é muito importante para o meu filho, porque quando eu saio de casa ele presta atenção em tudo. E é muito bom porque ele chega em casa, olha, o meu tio da evangelização falou isso, eu li aqui na internet e é verdade. Eu acho muito bom, porque às vezes ele perde tempo lendo, ele perdia tempo vendo vídeo, não, agora ele procura saber. Que legal. Tudo assim. O Enzo, então, foi maravilhoso, que você sabe que o Enzo foi do apoio escolar, né? Na época que eu estava no apoio escolar. Enzo era bem, você sabe. E o Enzo, hoje em dia, você vê como a mudança tá na cara. Porque Enzo é autista, todo mundo sabe, mas você vê que Enzo é tranquilo, é calmo, e o que eu mais sinto é que ele é amado nessa casa. Ai, que legal. Olha, ele nunca foi tão amado e tão querido, tratado aqui com tanto amor, que às vezes eu chego e fico em casa imaginando, eu digo, Enzo, você aproveita tudo, mas eu aproveito, né? Então, assim, eu não tenho assim como falar dessa casa, como eu falo, é muito difícil, foram muitas coisas. Você está falando aí de mudanças, né? Eu ia fazer uma pergunta para você, na verdade eu vou fazer, mas eu acho que engloba o que você já está falando. O que você percebe em você de mudança, além de tudo isso que você está trazendo para a gente, depois que você começou a estudar? Porque a gente aqui, nas nossas entrevistas, a gente fala do estudo sistematizado. Você não está no estudo sistematizado da casa, mas todo sábado de manhã você tem um estudo ali. Tenho. São 30, 40 minutos de palestra. E depois, nessa roda de conversa, também tem um assunto da palestra. Da palestra. Então, vai aprofundando na doutrina espírita, né? O que você percebe em você, na Aparecida lá de trás para a Aparecida de hoje, com esse conteúdo da doutrina espírita? Não tenho nem assim como falar para você o que mudou, porque mudou tudo. Mudou tudo. Olha, a palestra para mim, ela é fundamental. Cada uma. Umas eu absorvo, eu acho que até em umas que foi feita para mim. Eu tenho umas que foi feita para mim, que eu precisava ouvir aquilo. Eu saio renovada, eu saio com esperança. Eu mudei muito, olha, de 80%, de 100% eu melhorei 80% o que eu aprendi. E a pessoa melhor, bem paciente. Porque eu, Juliana, não posso negar para você, eu era uma pessoa difícil. E essa casa aqui, ela proporcionou para mim mudança, renovação. Uhum. A cada dia, a cada sábado, eu acho que é tão pouco que agora eu venho também na quarta. Aí que legal, vem para a oficina. Eu venho para a oficina de livro. Trago o Enzo também, a Isa nos proporcionou, o Enzo vir e eu peguei, agarrei a oportunidade com muita força. E eu posso falar para você, eu como pessoa me melhorei em tudo.
Aquela palestra de sábado que foi você sobre Deus. Meu Deus, eu digo, gente, como é que pode ter gente que não acredita em Deus? Ele está em tudo. Ele está aqui nessa casa, ele está nas pessoas que estão aqui. Ele está em todo lugar. A gente busca, às vezes eu ficava buscando um Deus que eu nunca encontrava ele na minha vida. Eu nunca encontrei assim Deus da maneira que eu buscava. E quando você falou daquela palestra, eu digo, gente, às vezes a gente busca Jesus, Deus, no lugar errado. E Ele está no nosso coração, está nas pessoas que Ele bota no nosso caminho. Então, a palestra, para mim, eu me melhorei muito como pessoa notória. É notória. Não só eu que noto, as pessoas, até os meus vizinhos notam. Que legal. Como eu mudei. O que houve? O que aconteceu? Entendeu? Até a maneira de chegar na escola dos meus filhos. É assustador como as pessoas olham para mim, a maneira de eu me comportar hoje, quando chego. Porque quando eu chegava, né, só Jesus, que é um passado que eu não gosto nem de lembrar. Mas hoje até o modo de eu chegar e falar, entender as coisas, é outra coisa, é outro mundo. Juliana, é outro mundo. A gente se modifica mesmo com conhecimento, com a reforma íntima, né? Essa roda de conversa, ela traz essa oportunidade de escuta, do outro nos escutar e da gente escutar o outro e ver que as dores não são exclusividade nossa, né, Aparecida? Também tá ali, ó, e as nossas dores, elas se conectam. Não são iguais, mas elas sempre têm um ponto de conexão, né? Então é isso que faz a gente se tornar humano, né? Antes, olha o meu modo de pensar, que a minha dor era muito maior do que a sua. Eu sempre achei isso. A minha dor, fulano tá passando pelo aquilo, mas e eu? Eu sempre me botava eu. Mas quando a roda de conversa começou, que eu comecei a observar, eu digo, nossa, a minha dor não é diferente daquela mãe, daquela outra mãe e daquela, sabe? A gente tem dores e podemos compartilhar e fica mais leve. Sim. Eu saio daqui muito leve, sabe? Sim. Eu saio daqui, chego na minha casa no sábado, você não sabe como. Eu já chego, já tem tudo, tem um monte de coisa para me aborrecer. Mas eu chego, olha, uma calma que, sabe, eu só tenho gratidão por essa casa, por todos que já foram embora, que passaram aqui na minha vida. E agradecer a Dona Arisa. E Dona Arisa, eu costumo dizer que Dona Arisa foi o primeiro amor dessa casa, na minha vida. Tem alguma história parecida que você gostaria de dividir com a gente em relação ao Célio? Olha, são tantas que eu queria ter selecionado uma, mas são tantas. Uma história que toca muito meu coração foi quando a Maísa uma vez me chamou lá em cima, no Daxon. Aí ela me chamou por uma coisa que eu achei que aquilo ia ser ruim para mim. Foi tipo assim, uma bronca. Uma bronca. E você sabe aquela pessoa que quer estar sempre certa? E aí eu cheguei a sair daqui chorando muito. Aí chorando até quando eu cheguei em casa que eu refleti, eu digo, poxa vida, é verdade, ela está certa. E aquilo ali eu passei a amar até as broncas. Você quer saber? Até as broncas que era para o meu crescimento. Olha, eu tenho muito que agradecer a Maísa pelas broncas, eu vou falar isso para ela, tá? Ela vai ouvir. Eu amo a Maísa, cara, eu amo ela porque todas as vezes que ela me chamou, que me deu bronca, foi tudo pro meu bem. O tanto que eu queria ter trazido uma foto que eu não achei quando eu cheguei aqui. Mas tem por aí, uma foto pro que nós somos hoje. Né? A mudança, minha filha Maria chegou aqui, sabe, triste, deprimida, e hoje Maria está estudando, ainda vai se formar, eu vou ser mãe de uma doutora, olha lá. Que legal! E aqui o centro abraçou, a Maria ajudou muito nessa caminhada dela. Ela teve que sair, né, porque já está velhinha, mas continua estudando e ela sente saudade. Ela falou, poxa, eu sinto saudade até do café de manhã. Memória afetiva, né? Ela falou, né? Sinto falta de tomar leite com Nescau. Olha, é uma coisa assim, eles criaram um laço. O Bruno, ele mostrou uma foto da Maísa. Tem uma foto da Maísa aí para eu ver? Eu disse, mas você poderia ir lá, dar um abraço, falar. Eu tenho vergonha, eu digo, bota a vergonha de lado. Então, a minha família foi grata. E vou contar mais uma história para terminar. Aí eu fui abandonada pelo meu marido, né? Com meus 3 filhos. E depois ele voltou.
Aí foi quando aconteceu o Pedro. Aí eu queria, sabe? Aí pronto, aí o mundo acabou. Eu digo, meu Deus, eu já tenho 3 mais 1. E minha história de amor com a Maísa. E ela me chamou lá em cima. Aí ela disse assim, Aparecida, não se culpe. Não se culpe. Por isso, por você ter perdoado, por você estar grávida, eu estou aqui, eu vou te ajudar, vou te dar a mão. Aquilo ali naquele momento, assim, para mim, foi tudo, porque eu pensei assim, eu não quero essa criança, entendeu? Eu não posso, eu não quero. E Pedro veio e assim, cheio de amor, eu comecei a amar aquele filho, coisa que eu não queria. Eu tive todo o apoio que eu precisava psicológico aqui nessa casa. Gente, essa casa é tão importante, não só na minha vida, Juliana, como na vida de muita gente. Você é muito importante, sabia? Aqui na vida de muita gente. As pessoas têm necessidade. Eu todo sábado eu escuto assim, eu precisava falar com a Juliana. Você é muito importante aqui, esse trabalho que você faz aqui para nós. E eu me perguntava também, poxa, a Maísa podia estar onde ela quisesse, aquele pessoal podia estar onde eles quisessem, aproveitando os filhos dele. No sábado não, mas eles abrem mão para estar lá. A gente está onde a gente quer. E eu queria só te agradecer por você estar aqui também. Obrigada, meu sabe? Dando assim essa força para a gente, assim, que é tão importante para o nosso crescimento, porque não é todo mundo que tem a oportunidade, né, de estar aqui. Porque você vê tanta gente que queria estar no meu lugar, eu falo isso, mas eu não estou pronta ainda para ir embora. Eu quero ficar, eu quero aprender, eu quero ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor para os meus filhos. A cada dia eu quero ser uma mãe melhor para eles. Eu só busquei aqui, eu só encontrei aqui. O apoio que eu precisava foi aqui. Então eu não trato aqui, quando eu penso em qualquer coisa, qualquer roda de conversa que eu vou, eu tenho muitos por causa do Enzo, eu sempre falo, meu porto seguro é o CEA, humildade e amor. Agora, para a gente terminar, né? Para eu não sair daqui toda derretida de choro, o que o CEA representa para você? Em uma palavra? Em uma palavra, e por quê? Eu não posso resumir o CEA em uma palavra para mim, de jeito nenhum. O CEA representa para mim amor, respeito, esperança de dias melhores, entendeu? E não posso, amor, acolhimento, atenção. O CEA representa tudo isso para mim. Não tem como resumir assim, dizer uma palavra, não, é tudo. Na minha vida, meu porto seguro. Eu não me vejo no sábado em outro lugar. É aqui, entendeu? É aqui que eu me vejo. É aqui que eu aprendo, é aqui que eu me sinto forte, é aqui que eu saio, sabe, renovada. Obrigada, Aparecida. Foi muito bom ter você aqui. Estava nervosa, mas falou com o coração, falou com amor, né? Obrigada pela sua presença, pela confiança, pela entrega tão sincera ao compartilhar sua história conosco. Sua trajetória revela a força de uma mãe que enfrentou desafios, se permitiu aprender, se transformou ao longo dos anos e encontrou, no amparo do CEA, apoio para seguir em frente com mais consciência. Mais consciência e esperança, né? Porque hoje eu vejo na sua fala muita esperança. Sua caminhada nos inspira profundamente, Aparecida. Muito obrigada, tá? Eu é que agradeço a você, Juliana, e mais uma vez ao CEA, né? A todos, porque tem pessoas maravilhosas aqui que eu amo, tá? E a você que nos acompanhou até aqui, nossa gratidão pela companhia em mais um episódio dessa série linda, que é CEA Tem um Tanto para Lhe Falar. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com outras pessoas e continue acompanhando os próximos episódios. Ainda temos muitas histórias que merecem ser ouvidas. Seguimos juntos, aprendendo, agradecendo e valorizando cada passo dessa jornada. Um grande abraço e até o próximo episódio.